Olá, eu sou o Wellington Dominique, este é o podcast Escutativa. Eu estou aqui com a Cássia dos Anjos apresentando esse programa sobre o acesso à justiça. Olá, eu sou Cássia dos Anjos, uma mulher negra, com um turbante azul e de uma roupa estampada rosa. É um prazer estar aqui com vocês. Também estamos com a doutora Joyce, é um prazer estar aqui contigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Joyce Mello, eu sou uma mulher preta com a pele clara, estou usando uma blusa vinho, cabelos crespos e estou ansiosa para a gente conversar um pouquinho. Eu sou um jovem negro, com cabelos cacheados, estou usando brincos nas duas orelhas, um colar amarelado e uma camisa social listrada preto e branco. Bom, nós vamos falar sobre o acesso à justiça nesse país com tantas violências, né? Doutora Joyce, qual é o seu ramo de atuação hoje? Hoje eu estou trabalhando especificamente com direito empresarial. Hoje eu faço mestrado na USP em saúde pública, porque é uma grande paixão minha trabalhar com a saúde. Que máximo. Faço também pós-graduação tanto em compliance na área de contratos, quanto também estou fazendo pós-graduação em cultura afro, que a gente precisa conhecer a nossa história. Mulher, como você arruma tempo para tudo isso? Eu não arrumo. Você conversar com a equipe, o pessoal que está comigo. Como a gente sabe, né? Nós afroempreendedores, a gente precisa... Por exemplo, tudo isso que eu te falei, eu já atuo um pouco na área, eu já trabalho, eu já sei como fazer. Mas o sistema pede que eu dê a carteirada. Exatamente. Então, não basta ter só a credencial da OAB. Eu preciso demonstrar que eu estou ocupando outros espaços, né? Ocupar o espaço da USP, para mim, por exemplo, foi a realização de um sonho, mas é também uma questão diária de autoconhecimento. Sim. Para estar ali e Sim. compreender que eu estar ali vou abrir espaço para que outras mulheres pretas como eu também estejam. Doutora Joyce, posso dispensar o doutora, chamar só de Joyce, para ficar um pouco mais tranquilo para as pessoas que estão ouvindo? Mais próximos. Joyce, conta pra gente, como que você vê esse cenário de acesso à justiça para as mulheres? As mulheres conseguem acessar a justiça de forma tranquila, em casos de abuso, de violência? Como que está o judiciário nesse sentido? O judiciário está preparado para acolher e lidar com essas pessoas? Antes da gente olhar agora, né, o cenário atual, eu gosto muito de olhar a nossa cultura, olhar lá atrás. Boa. Então, pensando que nós somos um país que na época do Brasil colonial, nós tínhamos as ordenações de Filipinas, né, que veio de um dos nossos colonizadores ali de Portugal, em que o homicídio à mulher era algo totalmente autorizado. Sim. Então, bastava o homem falar, eu acho que você me traiu, eu posso matar aquela mulher. E a minha honra está acima da minha vida. Uhum. Né? A gente tem esse período. Na sequência, a gente fala, Brasil colonial, algo muito distante. Mas no Brasil, na época da República, a gente teve também no direito civil, 1916 mais ou menos, em que a mulher, a partir do momento que ela casava, ela era considerada incapaz. Isso. Então, ela não podia trabalhar, ela não poderia ganhar dinheiro, ter uma conta bancária, a não ser que o marido dela autorizasse. Então, a gente tem essa cultura que vem vindo, por exemplo, feminicídio, né, que está ali nas grandes consequências dos relacionamentos abusivos, né, dos relacionamentos em que há essa violência doméstica, ele só foi colocado como uma qualificadora de um crime em 2015. Isso é muito recente. As pessoas falam assim para mim, mas já está mudando... E porque lá atrás era diferente. Não era diferente. Né? Claro que a gente tem algumas alterações, mas essa cultura ela ainda está enraizada. Então, por mais que a mulher tenha agora um pouco mais de acesso à justiça, ela chega lá, ela sofreu uma violência em casa. Por mais que ela esteja indo numa delegacia que seja especializada, quando ela chega no momento de explicar o que aconteceu, ela pode passar por uma segunda violência. Isso. E aí a gente sabe também que existe aquela situação de criminalizar a vítima. Sim, isso Mas o que você fez para que o homem te estuprasse? Mas que roupa você estava utilizando? Será que você não deu sinais errados em relação àquilo?
né? Então, a gente tenta, a todo momento, descredibilizar aquela vítima. Então, o acesso à justiça hoje, eu digo que está um pouco melhor, porque hoje a gente tem internet, a gente tem, por exemplo, trabalhos maravilhosos como o da ONU Mulheres, Sim. que tem um aplicativo, por exemplo, que ele informa os locais aonde você pode ir, aonde a criminalidade é maior, aonde é menor ali a questão da violência. Você pode discar 180, por exemplo, e ter maiores informações. Uhum. A gente tem várias organizações, né, não governamentais, que trazem um apoio muito grande e gratuito também para essas mulheres. Importante Mas isso. é muito importante. Mas é um trabalho que eu vejo assim diariamente. E aí, por que eu fui parar no direito empresarial? Eu comecei no direito civil e hoje eu estou fazendo essas assessorias para empreendedores e empreendedoras com foco em empreendedores afros. Porque eu entendi, vi um estudo, e existem cada vez mais estudos sobre isso, que a mulher, quando ela empreende, ela se liberta, isso auxilia para que ela saia de relacionamentos abusivos Com e para que certeza. ela saia também, em alguns casos, de situações de violência doméstica. Porque ela começa a ter uma autonomia financeira e ela consegue entender e ser uma protagonista na sua vida. E aí, a partir desse momento, ela começa a multiplicar isso com a família dela, com os filhos, etc. E eu sou extremamente apaixonada por essa área. Então não basta a mulher fazer uma denúncia, acessar a justiça, ela precisa de assistencialismo, apoio e de onde tirar renda para se manter, né? Sim. Por isso que vem a questão do empreendedorismo. Você está ajudando essas pessoas, dando mentoria para elas. Você acha que o empreendedorismo para a mulher é mais difícil do que para o homem? Mulher preta, né? Mulher preta, enfoque, né? A gente pode utilizar aí alguns recortes. Vamos falar um pouquinho sobre o machismo estrutural? Isso. Então, bom, já falamos aí da cultura, né? Então, por exemplo, eu enquanto advogada, estou ali numa audiência, uma cliente minha é loira, como já aconteceu. No momento que vão falar com a advogada, olham para ela, se dirigem a ela, porque entendem que ela é advogada, Sim. né? E aí eu tenho que me posicionar. Não, olha, vocês não estão acostumados, mas eu sou uma mulher preta e eu sou advogada. O momento da carteirada, né? Aparecer no tribunal de turbante, por exemplo, trazendo a minha ancestralidade, também traz confusão Eu imagino. para toda aquela área, né? Mas, assim, a maior dificuldade que eu entendo é que a gente tem, a todo momento, que provar que você está ali, que você é uma empreendedora, e vai muito além. Eu tenho que romper uma bolha, porque tem muitas clientes minhas que elas nem sabem que elas são empreendedoras. É. Elas não sabem. E aí, quando ela chega, eu falo, olha aqui, mas você já está empreendendo, você já é o pilar da sua família. Você que já paga todas as contas. Você já faz de uma forma intuitiva, porque você traz essa ancestralidade com você, né? Se a gente parar para lembrar que as primeiras mulheres empreendedoras foram as quituteiras aqui no Brasil, Exatamente. não é? E que ajudavam, né? As cartas de alforrias eram pagas e justamente pelas quituteiras que estavam lá. Então, a construção, nossa, nós devemos todos, as mulheres pretas desse país, que conseguiram fazer isso. E também na época do século XX, quando a capoeira ou qualquer coisa era considerado crime, os homens não conseguiam trabalhar. E quem estava lá? Quituteira, lavadeira. Muito importante o seu trabalho, doutora Joyce. Excelente. Exatamente isso. E o que você poderia dizer sobre aquela mulher que se sente constrangida e acha que esse serviço vai ser muito, muito caro? Você falou da justiça gratuita. Se você puder falar um pouco mais a respeito disso, por favor. Posso. Eu percebo cada vez mais que a gente está nesse momento, né? De diversidade, entender sobre letramento racial, e eu fico muito feliz. Mas muitas coisas ainda estão na teoria. Sim. Então, por exemplo, vou contar um case aqui, tá? Da empresa. Uma cliente minha prestou um serviço para uma agência especializada em diversidade. Só que essa empresa que se diz especializada em diversidade
pediu um prazo de 90 dias para efetuar o pagamento, exigindo códigos específicos no CNPJ dela que ela não tinha para emissão de nota fiscal, para que ela pudesse ser remunerada por um serviço que ela já tinha realizado. Então, esse é o momento que eu entro e falo, olha, você não pode se dizer especialista em diversidade, colocar essas pessoas, né, ótimo, em evidência no mercado, mas você não entender a condição na qual ela está, né? Nós, enquanto empreendedoras, empreendedores pretos, que nós estamos para que a gente consiga falar ali de igual para igual. Você não pode pedir 90 dias, você não pode pedir para que a pessoa altere totalmente o CNPJ dela para que ela se adeque ali. Vamos olhar também de uma forma mais equânime. Então, uma outra coisa muito interessante que acontece é que esses clientes que nós temos, eles não estão acostumados a ter uma assessoria jurídica. Então, Isso. eu tenho que ensinar Isso. e falar, olha, a gente está aqui, vamos junto, pode me chamar de Joyce, não me chamar de doutora. Não, mas eu não quero te dar trabalho. Não, é para você me dar trabalho. Eu estou aqui para te assessorar. Então, o sistema ele é tão bem feito que nem a gente, às vezes, entende que chegou o nosso momento de ter essa assessoria. E aí existe uma fantasia que esse acesso é algo muito distante. Ele não é. Isso. Ele não é distante e ele é cada vez mais necessário. E eu percebo que, e que eu adoro falar isso, né? Eu falo o seguinte, para o restante aí, entendam que nós, pessoas pretas, nós estamos tendo acesso a conteúdo, estamos com acesso a outros lugares e, principalmente, a gente também tem o direito e a gente vai utilizar advogados, advogadas, de uma forma preventiva. Não só quando o problema já aconteceu, né? Importante. Eu não gosto de ser chamada só quando uma situação de racismo ocorre. Eu gosto de ser chamada antes. Vamos olhar para a sua empresa, vamos olhar para os seus contratos, vamos olhar para as suas relações comerciais. E aí, desse contato empresarial que eu começo, que é onde esses empreendedores, eu acho que eles falam assim, não, aqui faz sentido, a gente começa a ter uma relação mais próxima, e aí sim a gente vai chegando em questões mais íntimas, em questões mais necessárias para a gente se proteger e olhar. Então, eu vejo que é extremamente necessário. Você não precisa ser uma empresa grande, porque eu falo que toda empresa grande um dia foi muito pequena. E a gente merece ter acesso a essas informações, seja por uma organização, seja por uma assessoria que tenha um valor, seja simbólico ou não, mas que você entenda que você é uma empreendedora, que você precisa estar protegida e que você pode ir muito mais longe do que te colocaram ali, aquela visão limitada. Joyce, por que você faz o que faz? O que te motivou a cursar direito, atuar na área que você atua, ajudar tantas pessoas? O que te trouxe até aqui? Eu decidi fazer direito, eu sempre quis fazer direito, tá? Só que eu achava que eu não era inteligente, eu não era boa o suficiente para que eu pudesse exercer essa área. Síndrome de impostor, né? Mas eu diria mesmo também que é um pouco, Cássia, do racismo estrutural, Sim. sabe? Porque, por exemplo, eu não me reconheci enquanto uma mulher preta. Eu só fui reconhecer isso quando eu comecei a empreender. Entendi. E aí eu achava que eu não tinha esse merecimento, que eu não era boa o suficiente, etc. E eu fiz uma fantasia. Falei assim, eu vou fazer concurso público porque eu quero estabilidade. E isso na minha cabeça me autorizou a fazer direito. E aí eu comecei a fazer direito, me apaixonei, porque eu sempre tive essa veia de ajudar e proteger as pessoas. Eu sempre era aquela que queria resolver tudo na escola e ajudar todo mundo. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei, na verdade, a partir do primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio e comecei a ocupar espaços Justiça Federal, em escritórios de grandes nomes, né? Mansão ali na Groenlândia, eu sendo estagiária ali. E aí imagina a quantidade de violências que eu não passei, mas sem saber o porquê eu estava passando por aquilo. Então, na minha cabeça, era tudo algo muito pessoal, não era estrutural, né? E quando eu comecei a trabalhar,
Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu terminei a faculdade, precisei colar grau para pegar a minha credencial, porque eu tinha passado na OAB antes de terminar a Nossa, uau. faculdade. Parabéns. Uau, Obrigada. parabéns mesmo. Aí foi o momento que eu falei assim, não, então era fantasia da minha cabeça que eu não tinha condições, né? E aí o pessoal fala, nossa, que faculdade você fez? Gente, eu fiz a Anhanguera. Então eu fui lá, a gente trabalhou, batalhou, estudou e fizemos as coisas acontecerem. Mas não vou falar em meritocracia, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer aqui, pelo amor de Deus. Entendemos. Tá? E aí o que aconteceu? Eu simplesmente, Wellington, não cabia em nenhum espaço. Todos os espaços que eu ia trabalhar não estavam de acordo com os meus valores. E aí, quando eu olhava, então, eu era um corpo ali, né? Então, teve situações de assédio dentro das empresas com os outros advogados, os meus chefes, né? Eles achavam que podia comandar que horas que onde eu estava andando, por que eu estava no celular. Mas no meu momento de intervalo, ele queria saber. Teve chefes assim, por que você está usando um batom dessa cor? É. Então, várias situações que a gente acha que não são violências. E os valores não iam, e eu falei, eu não estou feliz, se eu continuar aqui, eu vou adoecer. Eu vou adoecer. E aí, meu mentor em vida, que foi meu padrasto, que eu sou muito, muito grata a ele, falou, abre um escritório. Tinha uma casa nossa de família, ele falou, monta um escritório aqui, começa a trabalhar. E aí eu falava, vai não gosto de advogado, não quero um monte de advogado aqui, porque eu morri, né, eu já tinha passado só por coisas ruins. E eu falei, porque o jeito de advogar que eu via deles não estava de acordo com os meus valores. Mas aí eu falei, não, vou fazer um coworking. Coworking eu aceito, que é a nossa ideia de comunidade. E aí eu fiz o coworking, aí falaram, você tem que aparecer, você está num lugar e você não aparece. Fui lá, tirei uma fotinho assim, gente, minha. Oi, gente, eu sou a Joyce, sou dona do coworking e vou estar aqui com vocês. E aí foi aí que eu conheci o Movimento Preto. Nossa, uma mulher preta, dona de um espaço, de um coworking. Aí eu falei, gente, mas isso é super natural, porque eu estava totalmente alienada. Aí eu fui me letrar, entender o que era, né, que eu era uma mulher preta, passei, até hoje faço terapia, eu acho que todos nós temos que fazer terapia, por favor, façam. Sim. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar, ter acesso a muitos empreendedores dentro do coworking. E, por situações pessoais, eu consegui provar que essa questão, que o empreendedorismo tira as pessoas de relacionamentos abusivos e tira as mulheres também de relacionamentos violentos. Quando eu consegui provar aquilo, que essa teoria realmente funciona, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Eu não quero mais ver crianças reproduzindo o machismo que elas foram ensinadas. Perfeito. Eu quero ver crianças reproduzindo o empreendedorismo e Uau. essa autonomia e esse protagonismo. É isso que eu quero ver. Então, eu falo, vamos do jeito que dá, vamos juntos e a gente consegue ir transformando de pouquinho em pouquinho. No começo da nossa conversa, você comentou que às vezes você precisa da carteirada. Por que isso acontece? Você, enquanto advogada, já sofreu ou sofre algum tipo de violência no exercício da sua profissão? O tempo todo. E como você tempo reage a todo. isso? O tempo todo. Por exemplo, reuniões em que a todo momento o homem ele vai lá e me interrompe. Eu entrarem no espaço e perguntarem quem é a dona do espaço e eu tô lá e a pessoa não entende que eu posso ser a dona do espaço. E eu tento sempre trazer uma leveza para mim, não é para os espaços, que eu consiga fazer as coisas de uma forma leve. Então, eu não sei se às vezes o pessoal acha que o meu sorriso acaba sendo estranho, as pessoas ficam com medo e, e deixam passar. Mas muitas das vezes eu trato com mais gentileza, com mais sorriso, e um olhar profundo, olho no olho, geralmente quebra as pessoas, né? Porque a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo. São poucas as que não sabem. Uau. Elas sabem. E toda essa situação, e eu acredito que a gente vai ver em vários episódios aqui de vocês, eu vejo uma coisa muito incrível. Pessoas protagonistas, né, que foram criadas por esse sistema que quer tanto acabar com a gente.
Então eu olho e vejo histórias de pessoas assim como eu, que não conseguem estar no espaço, criam espaço. Né? Quando eu falo cria um espaço, não é que você precisa ter. Eu tive essa oportunidade de ter um local e poder montar ali. Sim. Mas você criar o seu espaço e você fazer da sua forma faz com que você tenha um destaque e possa fazer as coisas diferentes. Como vocês estão fazendo aqui, por exemplo. Ninguém te deu nada, você foi lá e tomou, né? Eu fui lá e mostrei, né? Falei, olha, eu também posso. Acho que é isso. E é dar o exemplo, né, Wellington? Não dá pra gente agir de outra forma a não ser dando exemplo. Joyce, nós estamos encerrando esse episódio, mas eu queria que você falasse com as advogadas, com as empreendedoras, com as mulheres negras que estão tentando superar as barreiras do nosso país. O que você diria para as empreendedoras hoje em 2 minutos? Continuem. Não existe perfeição. Tudo aquilo que te der muito frio na barriga é o caminho certo. E autoconhecimento. Não existe como você empreender. E aí eu incluo as advogadas, tá? Sim. Porque na minha faculdade eu não tive a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo. Mas, por exemplo, uma estagiária minha, ela já tinha isso. Na faculdade dela já tinha uma aula sobre. Então, tenha esse autoconhecimento para que você entenda o que é realmente seu e o que é influência externa que está ali trazendo umas barreiras que não existem. Foi um prazer te ouvir. Esse foi mais um episódio do programa Escutativa, Acesso à Justiça. Muito obrigada, Joyce. Eu que agradeço. Muito obrigado.